anos, e que nós vamos ter uma força de trabalho ativa, ainda suficientemente vigorosa em termos de quantidade, para poder sustentar pelo seu trabalho as populações que não podem trabalhar, os jovens e os velhos. Até quando? Que proveito nós vamos tirar disso? De qualquer maneira, nós começamos a viver um momento, que vários países já viveram, que é oportuno para tomar decisões, porque nós estamos num momento de transição demográfica favorável. Nós, até bem pouco tempo, com a taxa de fertilidade que existia aqui, e por consequência do crescimento demográfico que nós tínhamos aqui, era muito difícil até mesmo resolver questões essenciais. Dou um exemplo. Nos anos 70, Elza pode se lembrar disso, porque trabalhávamos juntos, no centro onde nós trabalhávamos, no SEBRAE, nós fizemos um trabalho sobre São Paulo. São Paulo, crescimento e pobreza. Foi feito a pedido do cardeal Arnes. Na época, muita luta contra a ditadura, falou da democracia, não sei o quê. E aqui é o seguinte, na década de 70, o Brasil crescia em média 7% ao ano. O crescimento era realmente muito forte. Consequência do que tinha sido feito nos anos 60, na mudança ocasionada na política econômica, e muito investimento, grande concentração do poder no Estado, o Estado investia em infraestrutura e a economia ia muito bem. Pois bem, a isso não se seguia o outro fato. Os indicadores sociais eram todos modestos, se não deprimentes. Mesmo de salário. Na época o salário era controlado, era contido, não havia uma expansão de renda suficiente, ou mesmo insuficiente, não havia expansão de renda. Depois a questão de saúde era dramática, de educacional também. E por quê? Não só por causa da forma de crescimento, não é o caso de eu discutir aqui, mas também porque nós estamos sofrendo um processo demográfico complicado. Foi o momento da grande migração rural urbana, que nos anos 50, depois da Segunda Guerra, foi acelerando, 60, 70, houve uma explosão. O que aconteceu? Toda a administração pública ficou insuficiente para a massa de população que vinha para as grandes cidades. Um dos fatores que mais atraía, por exemplo, uma cidade como São Paulo, não era o emprego, era a saúde, por causa do Hospital das Clínicas. Era a oferta de saúde. As pessoas migravam, ou vinham para cá, porque aqui havia um certo atendimento. Mas o fato é que, se você ver os dados sociais dessa época, que vão até os anos 80, vai se ver que realmente os indicadores não eram bons, apesar de 80 era ruim a economia, mas nos anos 70 a economia era brilhante, e a parte social não, porque a massa era tão grande, os que vinham, São Paulo crescia mais ou menos a 5% ao ano, a cidade, por causa das migrações. Né? Não há, já tinha 5 milhões de habitantes, 250 mil habitantes novos por ano. Como é que vai fazer? Para oferecer escola, hospital, ou o que seja. Isso explica parte dos processos dramáticos pelos quais nós passamos, de populismo e depois de golpe militar, enfim, um grande desconforto social. Estava por trás disso. Esse desconforto não era só por isso, mas era em parte causado pelos processos demográficos que estavam ocorrendo. A população crescia a 3% ou mais ao ano, né? A migração era maior ainda para as áreas como São Paulo. Era impossível atender as demandas sociais, não havia como. Então, realmente, esse processo está intimamente ligado dessas transformações demográficas, populacionais, com a questão das políticas sociais, das políticas de renda e, por fim, até mesmo da estabilidade político-social. Bom, as transformações no Brasil têm sido realmente bastante marcantes. Você sabe que a transição demográfica foi muito rápida, a queda de fertilidade muito rápida, a ligação entre a escolaridade e a queda de fertilidade também, né? De modo que nós temos hoje uma sociedade que mudou muito com respeito, digamos, a 30 anos atrás. E mudou em vários sentidos, entre os quais, e aí já temos que sair simplesmente da demografia para entender o mecanismo social, como é que essas coisas interagem, como é que funcionam. Mudou porque também houve um processo grande de inclusão social. Se nós olharmos o Brasil, em termos das grandes transformações ocorridas aqui, nós vamos ver que se em 70, na década de 70, digamos assim, se eu quiser recuar mais, a Segunda Guerra Mundial trouxe um boom industrial no Brasil, e um movimento de urbanização forte.
Os anos 60 foram o início de um certo desequilíbrio pela migração e por outros fatores mais complicados. Os anos 70, grande crescimento com desequilíbrio social. No final dos 70 para 80, o grande drama era inflação. Inflação e dívida externa. Por uma razão simples. O Brasil não era dependente de petróleo e houve uma crise do petróleo em 78 e outra em 82, 1982 e 1978. O preço do petróleo disparou e nós não tínhamos o suficiente, nós tínhamos que nos endividar para poder ter energia, poder ter petróleo. Além do mais, por causa da construção de Brasília e por outros elementos mais de descontrole do processo administrativo, o governo gastava mais do que tinha. Então, inflação e dívida externa. Mais pressão demográfica, os anos 80 foram caóticos. Se chama de década perdida. Um exagero, porque nos anos 80, apesar disso que eu disse, pelo menos nós reganhamos a liberdade, o que é importante. Né? Mas depois que nós ganhamos a liberdade, nos anos 80, quando chegamos nos anos 90, digamos, a Constituição de 88 é um marco, a meu ver. Eu não penso que eu estou falando de coisas explicadas do tema, que é ligado. Um marco, a meu ver, pelo fato de que daí por diante você tinha que tomar em consideração as populações. Elas começaram a ter capacidade de se organizar, de pressionar. Não se esqueçam que as greves de São Bernardo, anos 78, 79, 80, era o começo dessa pressão. Vem nos anos 80, estoura tudo, vem a redemocratização e você tem o direito de se organizar, direito de reclamar, direito de ir ao judiciário, de protestar, etc, etc. E isso começou a operar. No começo dos anos 90, o presidente Collor abre a economia. Nossa economia cresceu fechada. Nossa economia cresceu aumentando tarifa para custar caro a importação, para a gente poder produzir aqui sem competição, e dando juros subsidiados aos produtores, protegendo o setor empresarial. Cresceu. Mas chegou um momento que essa indústria ficou um tanto defasada diante do que se fazia no mundo. Ou bem nós íamos ficar para trás, eu tinha que abrir o processo de competição. Collor, da maneira dele, abriu. Do jeito que ele era, bastante estabanado, não consultou nada de ninguém, abriu a economia. Talvez fosse o único modo, não sei, mas enfim, abriu a economia. Você tinha população na rua, que já tinha liberdade, economia aberta, fora os outros erros políticos feitos, bom, e inflação, desordem tremenda. Tínhamos que terminar com a inflação. Terminamos. O plano real terminou a inflação. Aí, você tem uma população organizada que pressiona. Daí por diante, não é mais possível fazer o que foi feito na década de 70. Na década de 70 era possível conter o que era ditadura. Então tinha migração interna, gente na cidade, o governo retirava os impostos e investia na indústria. Crescia a indústria, crescia tudo, mas não social. A partir daí não dá mais para fazer isso. Todos os governos têm que olhar para o social. Não tem jeito. Então começa reforma agrária, pressão sobre a educação, pressão sobre a saúde. Educação, nós conseguimos dar acesso universal lá por 1998, 99. Acesso universal quer dizer no ensino fundamental. Quase todas as crianças na escola. 98%, 97%, vai vir. Bom, entre os negros, eram apenas 75 que entravam, 25 estavam fora, 90. Então, começa a haver acesso à educação. A saúde, existe uma coisa chamada SUS, que foi uma luta imensa dos médicos sanitaristas. Na Constituinte, eu fui parlamentar, na Constituinte eu era senador, era uma luta tremenda para criar o chamado Sistema Único de Saúde. Bom, foi criado. Todo mundo reclama, o SUS não funciona, mas não tinha SUS. Hoje, bem ou mal, tem o SUS. Além do mais, as pessoas têm o direito de receber medicamento em casa, dependendo do tipo de moléstia, não sei o quê, tem farmácia popular, enfim, tudo isso que é sempre insatisfatório, não tinha. Praticamente o SUS foi montado nos anos 90 e poucos. Né? Então, se começou a organizar o sistema de saúde para poder atender a população. Reforma agrária, né? Mesma coisa. Era um velho ideal, mas não funcionava. Começou a funcionar a partir desse momento, por causa da democracia. Então você tem uma população vigorosa, que
migração rural urbana, diminuição da taxa de fecundidade, maior capacidade das mulheres de se fazerem presente, movimento das mulheres. Então você começa a ter uma dinâmica diferente na vida política brasileira. Essa dinâmica está aí. Os dados que o IBGE está mostrando sempre, mostra um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, eles não permitem ver o que está por trás deles, como é que essa população se distribui hoje em termos da sua sociabilidade. Quem é essa gente que está indo para as cidades? Quem é essa gente que está aumentando? Esse deslocamento de população, quem são? Aí nós somos de outros tipos de dados que existem no PNAD, que mostra, a Pesquisa Nacional Domiciliar, que mostra de uma maneira mais rica o que está acontecendo com as populações no Brasil. Mais recentemente, existem vários estudos feitos pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo atual, que mostram o que aconteceu em termos do que eles consideram um aumento que chama de classe média. Não vamos discutir sociologicamente. Sociologicamente, classe é uma coisa mais complicada que renda. Lá se fala muito mais de renda que de classe, né? Mas, de qualquer maneira, quando se vê os dados, efetivamente, a distribuição de renda melhorou. Melhorou um pouco. Quando você olha o coeficiente Gini, que vocês conhecem melhor que eu, que mede a distribuição de renda entre as classes, e é muito difícil mexer, o Gini foi no Brasil, foi piorando enormemente e chegou a 0,60 e pouco. Bom, um razoável, 0,30. Aqui era 0,60. Bom, isso foi baixando a partir da estabilização, a partir do plano real, e se acentuou, isso aí é cumulativo, se acentuou, e hoje é 0,50. Ainda é alto, mas cair de 0,60 para 0,50 em 15, 20 anos não é fácil, é muito difícil. Isso significa o seguinte, que você está tendo não apenas um aumento da renda, mas a renda está sendo um pouquinho melhor distribuída. Há um pouco mais de igualdade. E à medida disso, nesses estudos feitos pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, que mostra que, na verdade, a melhoria se deve quase que à mesma proporção em termos de aumento do fluxo e aumento da igualdade. O aumento da igualdade tem efeitos muito interessantes sobre a melhoria de vida da população. Então, nós estamos criando, não é só mudando a estrutura demográfica, a estrutura social do Brasil está mudando. Está mudando acentuadamente. Quando se olha em termos de pobreza e de miséria, destruição terrível, mas vai se ver que, por volta de quando foi feito o plano cruzado, que foi no governo do presidente Sarney, o plano cruzado, naquela época havia cerca de 40% da população que vivia abaixo do nível de pobreza. O nível de pobreza definido aí variavelmente. Provavelmente era $1 per capita, per dia, não sei o quê. Muito bem. Qualquer que seja, o nível estándar de pobreza. Havia 40%. Quando veio o plano cruzado, caiu para 30%. Só que o plano cruzado não funcionou. Voltou. Não voltou completamente. Quando foi feito o plano real, caiu também. Caiu, era de 36, 37 para 28, 29. Então, o nível daqueles que estão na pobreza. Os miseráveis, que eram uma fração desse aí, caiu mais depressa ainda. Bom, de lá para cá, isso foi se acentuando. Por quê? Porque, pelas razões que eu já disse, a pressão da população leva os governos necessariamente a tomar medidas, porque tem voto. Antes não tinha, agora tem voto, tem que tomar medidas, senão as pessoas não votam. Né? Mesmo que isso não seja consciente, existe um processo que vai nessa direção. O que aconteceu de lá para cá? Várias medidas foram cumulativas, foram sendo tomadas. Algumas são antigas. Por exemplo, o fato de você ter um salário mínimo para a aposentadoria rural. Essa é uma transferência direta de renda, porque as pessoas que não contribuem para a Previdência Social no campo, quando chegam a uma certa idade, podem receber uma certa porção de dinheiro. Ou seja, os que trabalham passam para os que não trabalham. É uma distribuição direta de renda. Mas mais importante, tem um outro mecanismo que é antigo também, que foi sendo aperfeiçoado, que é para as pessoas idosas. Os idosos, a partir de 67 anos, foi diminuindo a idade. Mas em famílias cuja renda per capita é um quarto do salário mínimo, também tem um benefício. Bom,
Isso foi acumulando, enfim, modos de sobrevivência. O mais importante foi a outra coisa, foram duas outras coisas. Uma foi a política de aumento continuado do salário mínimo. Desde 1993 até hoje, o salário mínimo tem aumentado em termos reais. Se faz uma progressão do que aconteceu, foi a curva cresce continuamente. Tem um ou outro ano que não foi, mas na curva ela é ascendente. Deve ter havido um aumento de 93 para hoje de uns 120, 130% do salário real. Isso é muito. Não é muito em termos absolutos, é pouco o salário mínimo até hoje, mas em termos do que significa aumento, é muito. Isso tem efeito sobre as aposentadorias, tem efeito sobre o fato de dar escala básica de salário, e isso foi num crescendo. Por exemplo, no meu período aumentou 44%, o Lula aumentou 48%. A Dilma não sei ainda, mas quando chegar no fim vai ser mais. Vai chegar um momento que ele vai poder ter tomar um certo cuidado pelo equilíbrio econômico. Mas o fato é que isso teve um efeito muito grande sobre a renda das pessoas. Agora, as pessoas que trabalham e as pessoas que estão incluídas no mercado de trabalho e que recebem essa renda, e sobretudo como essa renda afetou muitos mais velhos, por causa da aposentadoria, por uma correção e um aumento da aposentadoria, pelas razões que eu já disse aqui de aposentadoria, tem um problema. É que as famílias passaram a ser mais sustentadas, as famílias pobres, pelos velhos. O velho foi valorizado. Mas a família pobre tem 2 velhos, tem 10 filhos, tem 7 filhos, tem 8 filhos. Então, o que foi eficaz para chegar a mudar o fluxo de renda e mudar, portanto, a configuração social da população, foram as outras políticas chamadas de transferência direta de renda, são as bolsas. Essas bolsas que foram propostas pelo Banco Mundial, e que o primeiro país que usou foi Honduras, depois todo, Chile, México, Brasil, etc. Essas bolsas têm um efeito direto na medida em que elas se relacionem com as crianças. Então, essas bolsas começaram em Campinas, em Brasília, depois nós generalizamos no governo federal com Bolsa Escola. Depois tinha uma bolsa de alimentação, uma bolsa gás, uma bolsa não sei o quê. Bolsa para tirar a criança do trabalho penoso, havia várias bolsas. A mais importante era a Bolsa Escola, Bolsa Educação. A Bolsa Escola dava o dinheiro primeiro à mulher, até hoje é assim. Quem recebe é a mulher. Por quê? Porque a mulher é mais estável como chefe da casa. Né? Você sabe quem é a mãe e o pai é discutível. Mas quando acha, ele bebe. Dá o dinheiro e bebe. Então é melhor dar para a mulher. E isso valoriza a mulher também. Né? E foi feito também por causa da democracia. As primeiras bolsas que foram feitas com esse sistema foram em Goiás. Depois eu copiei com um cartão que é dado à mãe, faz o cadastro, dá à mãe, e com esse cartão ela recebe na casa lotérica, no banco, ou seja, salta a intermediação política imediata. Né? Bom, então veio o presidente Lula, juntou essas bolsas todas e aumentou o seu volume e o seu valor, a Bolsa Família. Bom, então o que acontece? Essas bolsas todas, elas têm, como elas continuam sendo ligadas ao número de filhos, e o filho está na escola, ela vai direto às famílias mais pobres e que têm mais filhos. E isso alterou muito a condição de vida desse pessoal. Então você tem mecanismos importantes de política social que foram sendo montados e que hoje funcionam. A inclusão social está quase que é forçosa. Há condição de que haja crescimento da economia. Algum crescimento da economia. Porque, de fato, quando você vê os dados, o que conta mais ainda é o salário. Não é a bolsa. Né? A bolsa vai atender crescentemente aos mais pobres. E o salário vai atender ao resto. Acontece que todos os dados têm mostrado, sem discussão, como disse aqui, sociologicamente, o que é clássico e o que não é clássico, é muito complicado, tem mostrado que houve um afluxo de mobilidade social, de renda, pelo menos. Mas a renda, junto com ela, vem a mobilidade social mesmo. As pessoas têm mais acesso ao consumo e acesso aos serviços da sociedade. Isso é variável nas estatísticas oficiais, diz que tem 50% da população brasileira hoje é classe média. Bom, depende do que se chama de classe média, né? Classe média, na verdade, sociologicamente, é outra coisa.
tem valores comuns, passa pela mesma escola, são mesmos círculos de ação, de sociabilidade.